Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com os amados irmãos. Amém. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versículo 20, até o capítulo 3, de 1 a 4. Irmãos, quando eu estudei sobre este assunto, eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito tocado. Mas uma coisa é você meditar, outra coisa é você expor. E o desejo meu de todo o coração é que o Espírito de Deus possa te agraciar, como Ele me agraciou, falando comigo através dessa passagem. O tema da nossa mensagem é com Cristo. Todas as vezes que aparecer com Cristo, eu vou dar uma ênfase, tá bom? E se você tiver uma coisa chamada caneta, sublinhem. Colossenses capítulo 2, do verso 20 até o capítulo 3, verso 4. E não feche a sua Bíblia em hipótese alguma. Não feche. Porque nós iremos expor mais versos aqui mesmo. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos rejeitais as ordenanças, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele, com Cristo, em glória. Amém. Irmãos, vamos orar para que o Espírito de Deus fale conosco. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Ó Pai, essa porção da Tua palavra é riquíssima. Por isso nós te pedimos, ó Pai, que Tu tenhas misericórdia de nós, que Tu unjas os nossos lábios para comunicarmos a Tua palavra, que Tu unjas os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz, que Tu unjas o nosso coração, ó Deus, para entender a Tua voz, e que Tu unjas, ó Deus, a nossa vida como um todo, para obedecer a Tua voz. Tem misericórdia, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, na maioria das vezes que nós usamos a expressão fulano estar com Cristo, logo nós pensamos que fulano ou ciclano morreu e foi habitar com Cristo. E nós aproveitamos até o momento para citar aquele versículo: tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas quando nós, irmãos, paramos para estudar o significado de estar com Cristo, é muito mais, irmãos, do que fechar os olhos aqui e abri-lo na praça central da Nova Jerusalém. É muito mais, irmãos, do que ter Cristo como companheiro para todo sempre. Quando nós estudamos a expressão estar com Cristo, nós estamos falando que nós compartilhamos com Cristo em quatro eventos principais da sua vida ou da sua obra salvífica.
nós estamos com Cristo na sua morte. Nós estamos com Cristo na sua ressurreição. Nós estamos com Cristo de forma oculta hoje. E nós estaremos com Cristo na sua volta. Dos 4 eventos salvíficos, 3 deles nós já experimentamos e estamos experimentando. Primeiro, se nós somos crentes em Jesus, nós já morremos com Cristo. Isso aconteceu no passado. Nós já ressuscitamos com Cristo. Isso aconteceu no passado. Nós estamos ocultos em Cristo. Está acontecendo hoje. E nós estaremos com Cristo em glória. Ainda vai acontecer. Então, dos 4 eventos salvíficos, 2 já aconteceram na nossa vida, um está acontecendo e o outro vai acontecer conosco. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês esta noite. O privilégio que o cristão tem de estar com Cristo. Não é de que nós apenas estaremos ou estivemos. Nós estivemos, estamos e estaremos com Cristo. Primeiro, então, irmãos, os crentes morreram com Cristo. Olha o verso primeiro, irmãos. Se, porém, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Irmãos, primeira coisa, se você de fato é convertido, esse se aqui não é condicional para você. Você, de fato, morreu com Cristo. Isso significa o quê, irmãos? Que antes de você encontrar Jesus, você estava morto sem Cristo. Você estava morto nos seus delitos e pecados. Você estava escravizado por 3 forças, pela carne, pelo mundo e pelo diabo. E você era filho, não de Deus. Você era filho da ira. Martinho Lutero tem uma frase lapidar, onde ele diz que um homem sem Cristo é um homem curvado diante de si mesmo. Então, antes de Cristo, você estava morto, espiritualmente falando. Você era um ser escravizado. E você não era filho de Deus. Você era filho da ira, segundo as Escrituras, como os demais. Aí, irmãos, para nos tornarmos crentes, nós tivemos que morrer com Cristo. Isso significa o quê, irmãos? Que Cristo morreu por nós, substituição, e nós morremos com Cristo, identificação. Ou seja, quando Cristo subiu naquela cruz para nos substituir, nós nos identificamos com Ele, nós aceitamos aquilo que Cristo fez por nós naquela cruz. Então essas 2 palavras são importantíssimas para nós entendermos a cruz. Cristo sobe na cruz, substituição. Nós olhamos para a cruz e entendemos que Jesus fez aquilo no nosso lugar, e identificação. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Se tem uma coisa que a igreja evangélica tem perdido de vista ao longo dos anos, é o significado da cruz de Jesus, é o significado da morte de Jesus, da morte substitutiva, da morte vicária do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus não subiu naquela cruz como Marte. Ele não subiu naquela cruz porque Pilatos foi covarde. Ele não subiu naquela cruz porque Judas o traiu. Ele não subiu naquela cruz por causa da inveja dos fariseus, dos saduceus e dos herodianos. Jesus subiu naquela cruz para te salvar, para me salvar.
E você e eu precisamos de nos identificar com Cristo. Notem, irmãos, as expressões usadas pelo apóstolo Paulo, que deve ser a sua e deve ser a minha. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Notem que Paulo, ele se identifica como alguém que morreu em Cristo. Ele diz: longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Perceberam? Este brado de Paulo tem que ser o seu brado. Este grito de Paulo de libertação tem que ser o seu grito. Nós fomos alforriados ali, naquela cruz. Irmãos, Paulo deixa bem claro que Jesus não morreu sozinho na cruz. Ele chega a dizer o seguinte: porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, irmãos, isso é de suma importância para que nós vivamos uma vida cristã superlativa, grande, forte. Isso é muito importante, irmãos, para que o seu coração e o meu seja um coração cheio de esperança, cheio de convicção, um coração que faz com que você e eu olhemos para a cruz e observemos ali que Cristo nos amou de tal maneira que se entregou por nós, que Ele é o nosso substitutivo. Tem uma expressão que é usada para o Papa, que é um desatino: sumo pontífice. Em latim significa construtor de pontes. Um único sumo pontífice que existiu, existe e existirá para todo sempre. Ele se chama Jesus de Nazaré. O resto é pinguela, com sebo, escorregadia. A única ponte segura que nos leva aos braços do Pai é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, primeira coisa, você e eu estamos com Cristo, ou estivemos com Cristo, na sua morte. Mas o texto também diz, irmãos, que nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus. Olha comigo aí, no verso 1 do capítulo 3. Portanto, se fostes ressuscitado com Cristo. Se você já é crente, este sim não existe para você. Você já é ressuscitado com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso significa o que, irmãos? Que nós morremos para a velha vida e nós ressuscitamos para uma nova vida. Nós deixamos de sermos filhos da ira e passamos a ser filhos amados de Deus. Significa, irmãos, que nós estávamos na sepultura e agora você e eu nos encontramos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, nosso Senhor. A primeira figura terrível, nós temos um indivíduo morto, escravizado, filho da ira, mas agora ele foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Jesus, irmãos, nos resgatou do lamaçal do pecado, do cipoal do pecado, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Eu sou, e você também é, um sujeito que de duas nacionalidades. Nós somos cidadãos terrenos, e nós somos cidadãos do céu. Nós podemos afirmar que no dia 18 de abril de 2021, nós nos encontramos na Avenida Maria de Castro Silva, 379, Igreja Presbiteriana do Vale do Sol. Mas, ao mesmo tempo, nós nos encontramos nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
Irmãos, é o que a Bíblia nos fala sobre a pessoa em Cristo. A mesma Bíblia que diz que nós somos pecadores, também diz que nós somos cartas vivas. A mesma Bíblia que diz que nós ainda não fomos libertos da força do pecado, nos diz que não há nenhuma condenação para você e para mim, porque nós estamos em Cristo Jesus. A mesma Bíblia que diz que você e eu ainda pecamos, diz que nós somos poemas de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque o selo do Cordeiro está sobre a nossa vida. Irmãos, seria mais ou menos assim: nós saímos de uma situação de desgraça e nós nos encontramos em uma situação de graça. Nós saímos, irmãos, de uma situação, humanamente falando, impossível de se sair, e é mesmo, porque nós saímos pela graça, favor imerecido. Você já parou para pensar, não? Que o primeiro quadro seu, antes de Cristo, era um quadro horrível, que se exposto, geraria pânico, medo, desesperança em você. No entanto, agora você é um quadro bonito, um quadro de esperança, um quadro de vida, um quadro que revela o amor profundo de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas também o texto diz que nós estamos escondidos com Cristo. Olha o verso 3 comigo aí, por favor. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Nós morremos com Cristo. Nós ressuscitamos com Cristo. Passado, presente, nossa vida está oculta com Cristo. Irmãos, de forma visível, nós estamos aqui. De forma invisível, nós estamos com o Senhor. O mundo não consegue compreender essas coisas. E às vezes nem nós conseguimos perceber. De forma plena, jamais, né? Mas nós deveríamos, pelo menos, ter percepções profundas a respeito disso. Alguns jovens da nossa igreja tiveram o privilégio de passar e vão entrar agora na universidade. A universidade tem sido uma fábrica de ateus. E talvez você vai encontrar pessoas fazendo a seguinte pergunta para você: você é crente? Eu quero dar para você um conselho pastoral. Diga assim: eu sou crente. Não fala que é evangélico, não. Porque evangélico amplia demais. Não fala que é presbiteriano, não. Vai em crente mesmo. Aí vai achar que você é aquele bicho doido mesmo. Crente. Aí o sujeito falar para você assim: eu sou ateu. Você olha para ele e fala assim: puxa vida, coitado de você, você não tem esperança não, rapaz. Antes de ele ironizar você, ironiza ele. Pergunta para ele: rapaz, você nunca duvidou do seu ateísmo, não? Você é cético. Você nunca teve nem sequer um pingo de ceticismo com relação ao seu ceticismo? Ah, coitado de você, rapaz. Eu tenho dó de você. Você tem que saber que a sua vida está oculta com o Senhor. Não tenha medo desse povo, não. Este povo não aguenta 5 minutos, se você estiver cheio do Espírito Santo, ousado, corajoso e intrépido. Irmãos, essa ideia de que nós estamos escondidos com Cristo é a ideia de que o Espírito habita em nós, que nós fazemos parte da família de Deus, que nós temos acesso a Deus por intermédio de Jesus Cristo, que o nosso Deus não é um burocrata, que tem umas 15, 20, 30 secretárias e secretários, não. Nós nos aproximamos dele porque o véu do santuário foi rasgado de cima para baixo. Nós temos agora acesso ao reino de Deus. Nós temos a garantia de que o traslado espiritual já aconteceu. E está aí no capítulo 1, verso 13.
e nos libertou do império das trevas, e não nos deixou no meio do caminho, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Se você tiver uma caneta e quiser, você pode colocar aí, libertação e traslado. Ele não te libertou e te deixou você no meio do caminho. Ele te libertou e te levou com Ele. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Da mesma forma que hoje Cristo está oculto em nós, ou seja, as pessoas enxergam Cristo através do nosso testemunho, mas haverá um dia que as pessoas virão Cristo do nosso lado, fisicamente. Hoje a forma das pessoas enxergarem Cristo em nós é através da nossa vida, do nosso comportamento, da nossa conduta. Por isso que eu deixei claro para os irmãos, que nós não devemos apenas pensar em transformação social, nós temos que pensar também em ação social. Essas coisas não se excluem, elas se complementam. Agora, irmãos, ainda que a vida de Cristo em nós esteja oculta, as pessoas percebem o brilho, percebem uma coisa diferente, que sai com maior naturalidade, quase que é uma santa irradiação da graça divina, é alguma coisa que sai assim pelos poros, é uma santa contaminação. Tinha uma senhorinha aqui na nossa igreja, morava aqui do ladinho, Dona Maria Geralda, uma das mulheres mais crentes e piedosas que eu conheci. Nós tivemos aqui, durante uma semana, a presença de vários coreanos aqui na nossa igreja. E eu notei que os coreanos gostavam muito de sentar do lado da Dona Maria Geralda. Eles não ficavam perto dos presbíteros, nem do pastor da época, mas eles queriam ficar perto da Dona Geralda. Até que um dia, eu resolvi perguntar ao pastor daquela igreja coreana o porquê daqueles jovens ficarem ali, circundando a Dona Geralda. É que o pastor falou comigo assim: nós coreanos valorizamos muito pessoas idosas e cheias do Espírito Santo. A mulher não falava nada, mas saía, mas saía, mas saía, mas saía. Muitas vezes nós falamos e não sai nada. É só verborragia, é só gogó. Sai nada. Ninguém sente nada. Quando a gente fala Jesus, é apenas a junção de 5 letras. Se nós tivéssemos falado Jesus, não faria diferença nenhuma. Se nós tivéssemos falado Buda, Confúcio, Maomé, soaria da mesma forma aos ouvidos daquelas pessoas. Mas quarto, irmãos, primeiro nós fomos mortos com Cristo, ressuscitados com Cristo, nós estamos ocultos em Cristo, mas haverá um dia, irmãos, que nós apareceremos com Cristo. Olha o verso 4 comigo, irmãos. Quando Cristo, que é a nossa vida, notem, não é será ou foi, a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória. Morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, estamos com Cristo e um dia apareceremos com Cristo. Irmãos, da mesma forma que Jesus morreu, ressuscitou, Ele voltará um dia em glória. Aquele que se encontra escondido hoje, um dia virá, irmãos, de forma visível, e diz a palavra de Deus, que todo olho verá. Aquele que um dia veio de forma humilde, vergonhosa, sofreu, morreu, ressuscitou, ele voltará de forma triunfante, irmãos. Aquele que um dia foi rejeitado, escarnecido, zombado, voltará um dia e todo joelho se dobrará diante dele, no céu, na terra e debaixo da terra. E para você e eu, irmãos, vai ser o evento dos eventos. Sabe por quê?
Curvar diante de Jesus é a coisa mais natural que para mim e para você. Nós já temos as dobradiças dos joelhos, untadas com o óleo do Espírito. Nós já nos curvamos diante dele. Mas aquelas pessoas, irmãos, que têm a dobradiça do joelho enferrujada, que não consegue se curvar diante de Jesus, ela vai ter que se curvar à força, e ela vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, a morte, a ressurreição, o retorno de Jesus, para nós que somos cristãos, é muito mais do que eventos históricos, são eventos pessoais, nas quais você e eu participamos. Não é só Jesus que morreu, não é só Jesus que ressuscitou, não é só Jesus que vive em nós, não é só Jesus que voltará, irmãos. Nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, estamos com Ele e seremos glorificados com Ele, irmãos. Esses eventos não são históricos para você, pensa nisso, pelo amor de Deus. Não são eventos históricos, são eventos participativos. Você participou, entenda isso, pelo amor de Deus. Nós tivemos um culto aqui na sexta-feira da Paixão, onde nós falamos de forma clara sobre isso. Você esteve presente em todos os eventos e estará presente naquele grande dia. A palavra para a volta de Jesus no grego é parousia. A palavra que descreve a volta de alguém mais do que especial. Por exemplo, se alguém fosse dizer Geraldo Márcio vai voltar, ele não usava a palavra parousia. Vai voltar um Zé Ninguém, Geraldo Márcio. Mas a volta de uma pessoa muito importante, eles diziam assim, vai haver a parousia de fulano. A volta de Jesus é a parousia das parousias. É o evento dos eventos. Deve ser o evento mais esperado por todo cristão. Por isso que lá em Apocalipse, nós somos conclamados a fazer a seguinte oração: Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Tem algumas moças que querem casar primeiro e falam assim, Senhor, volta, mas deixa eu casar primeiro. Fala isso não. Esse casamento que você deveria almejar, o noivo com N maiúsculo, este casamento sim, a bodas do Cordeiro. Agora que você já sabe tudo isso, que você morreu com Cristo, que você ressuscitou com Cristo, que você tem a sua vida oculta em Cristo e que você será glorificado com Cristo, você tem que entender que isso tem que gerar mudanças profundas em você aqui, debaixo do sol. Você nunca mais pode ser o mesmo. Aí, irmãos, quais são as implicações práticas para quem já morreu, ressuscitou, está com Cristo e será glorificado com Cristo? Primeiro, nós temos novas aspirações. Verso 1 e 2, irmãos, por favor. Olha comigo, capítulo 3, 1 e 2. Portanto, se for ressuscitado juntamente com Cristo, primeira aspiração aí. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. O que significa isso, irmãos? Significa que nós passamos a priorizar as coisas que são eternas, e não aquelas que são temporais. Nós ainda vivemos aqui, nós trabalhamos, nós nos divertimos, nós casamos, nós namoramos, nós não deixamos de viver, mas nós priorizamos, primeiro, o reino de Deus. Nós buscamos, e o verso 2, nós pensamos nas coisas lá do alto. Irmãos, nós vivemos dias que deveriam ser dias de reflexão profunda. A palavra reflexão significa flexionar novamente, significa se voltar
Isso é reflexão. Irmãos, essa pandemia, ela é juízo para o não crente, e ela é pedagógica para o crente. Irmãos, talvez nós, por causa da teologia que tem tomado as igrejas de assalto no Brasil e no mundo, a teologia da prosperidade, nós temos pensado muito na terra e muito pouco no céu. Pensamos nas coisas temporais e não naquelas que são eternas. Somos ambiciosos demais por coisas materiais, coisas efêmeras, coisas passageiras, coisas que são deterioradas com o tempo, e deixamos de buscar os tesouros do céu. Notem a advertência de Jesus: não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu dei uma pulada aí, no texto aí, onde diz: mas ajunteis para vós outros tesouros no céu. No céu, irmãos, buscai e pensai, ativo e passivo. Eu faço e eu penso. Irmãos, ao mesmo tempo que nós priorizamos as coisas de Deus, nós desprezamos as coisas do mundo. Olha o verso 5 comigo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Irmãos, a palavra fazei morrer a vossa natureza terrena aqui é matar a nossa natureza adâmica, pecaminosa, asfixiando-a, apertando no gogó da bichinha, e enfraquecendo-a, roubando-lhe a força. Mas também, irmãos, nós temos novas aspirações e nós passamos a ter novos padrões. Nós abandonamos os vícios mundanos. Olha aí, irmãos, diz o texto que nós devemos despojar de tudo aquilo que não vem de Deus. Olha o verso 8. Agora, porém, despojai-vos. Aí tem uma lista de coisas aí que eu não quero tratar com você por causa do tempo. Primeira coisa, você abandona os vícios mundanos. Você rompe com a velha natureza. Mas, ao mesmo tempo, você busca as virtudes cristãs. Porque o mesmo texto que diz para você tirar a roupa do mundo, diz para você vestir as roupas de Cristo. Olha o verso 10. E vos revestistes do novo homem. Perceberam? Você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo, você tem a sua vida oculta com Cristo, você vai ser glorificado com Cristo, por isso você tem novas aspirações. Por isso você tira aquelas roupas mundanas e veste roupas cristãs. Irmãos, Ronaldo Lidório, que foi considerado o missionário do século, um pastor presbiteriano, a maior sumidade hoje, quando se fala em missões transculturais e nacionais. Ele conta que tinha uma irmã, lá entre os concombas, que ela tinha um mau cheiro terrível, terrível, horroroso. E ela ia para o culto, aquele mau cheiro espalhava dentro da congregação, e ninguém tinha coragem de falar com a irmã. Por isso que é bom, de vez em quando, a gente fazer uma análisezinha, né, irmãos? Aí, o que as irmãs resolveram fazer? Descobriram a data do aniversário dela, compraram uma roupa assim, pensa numa roupa bonita, é essa. Africano gosta de roupa floral, e viçosense também, eu gosto. Comprou aquela roupa maravilhosa, cheia de flores e tal, laranja, azul, amarelo, aquele vestido, e deu para a irmã.
falou: irmã, nós aguardamos a senhora lá no culto de domingo. A irmã, pode deixar, eu faço questão de ir com vestido. Ela foi, só que ela não tomou banho. A nhaca continuou do mesmo jeito, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz: você tira a velha roupa, toma um banho bom e veste essa roupa de Cristo e vai viver. O crente é aquele que é tirado do mundo, trabalhado pelo Espírito Santo e enviado novamente para o mundo. Nós não vivemos em mosteiros, irmãos. Jesus não orou: Pai, que o Senhor os guarde dentro de um templo. Não. Que o Senhor os guarde no mundo, do mundo e no mundo. Nós não somos defensivos, nós somos ofensivos. Quer ver um versículo muito mal interpretado na Bíblia? E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porta não é arma de ataque, porta é arma de defesa. Eu nunca vi ninguém pegar uma porta e partir para cima do outro para bater. A porta é para se defender. Então, irmãos, nós temos que bombardear o inferno. Todas as vezes que nós andamos com Deus, vencemos a tentação, anunciamos a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, a volta de Jesus, nós estamos bombardeando o inferno. E todas as vezes que alguém se converte a Cristo, tem tristeza no inferno e tem uma festa gloriosa no céu. Então, irmãos, que você, hoje, possa entender que você não está na arquibancada, assistindo Jesus morrer, ressuscitar, viver e voltar. Você é partícipe, você está no campo com Ele. Você morreu com Ele, aleluia. Você ressuscitou com Ele, aleluia. Ele está em ti, aleluia. E você será glorificado nele. Os dois primeiros eventos já aconteceram. O terceiro evento está acontecendo. E o quarto evento acontecerá. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu queria orar com você agora. Talvez você é frequentador de igreja há muito tempo, mas ainda não é convertido. Eu queria orar com você neste momento. Talvez você é até convertido, mas você ainda não conhece essas verdades profundas de Deus. Eu queria orar também com você, para que Deus dilatasse o seu coração. Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo diz que orou para que o coração deles fosse dilatados. Se você é um crente meia boca, eu queria orar com você também. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que fazer a diferença, irmãos. Segundo o biógrafo de Moody, quando ele andava pelas ruas, a sensação que dava é que um passo dizia glória e o outro aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. Já pensou a gente anda na rua e um credo, Deus me livre, cruz credo, Deus me livre. Você tem que andar na rua, glória, aleluia, glória, aleluia. É assim que nós devemos andar. Então eu queria que você curvasse a sua cabeça. E eu não vou orar por você não, eu vou orar com você, eu também quero ser mais cheio do Espírito. Eu preciso ser mais cheio do Espírito. Essas verdades divinas precisam gerar mais impacto ainda na minha vida do que tem gerado. Não estou satisfeito com a minha vida espiritual não, irmãos. Eu sei que Deus tem muito mais para a minha vida. Então vamos orar. E depois nós vamos cantar um hino, que diz que achamos um bom amigo, e ele se chama Jesus de Nazaré. Nós temos alguns amigos, mas o singular aí é só Jesus. Você pode ter um bom amigo, um bom colega, mas o bom amigo é só Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te pedimos esta noite, que Tu nos batize com essa verdade, ó Pai. Que Tu nos cele com essa verdade, de que nós morremos contigo, que nós ressuscitamos contigo, que a nossa vida está oculta contigo, e que nós seremos glorificados contigo, Pai. Que isso enche o nosso coração de alegria e de gratidão,
de que nós somos participantes, ó Pai, da Tua obra como um todo. Nós não somos participantes de algumas coisas que o Senhor fez, mas que nós somos participantes de tudo aquilo que o Senhor fez. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. E que nós possamos anunciar com alegria, com graça e gratidão, a palavra da cruz, a palavra da ressurreição, a palavra do Espírito, ó Deus, e a palavra da parousia. Que nós possamos viver de tal forma, Pai, que a nossa vida seja um centro irradiador da Tua graça, ó Deus. Que as pessoas possam perceber de forma subjetiva que o Senhor está em nós. Que não há apenas verborragia, mas que há vida. Que a pessoa do Senhor está em nós. Que isso é uma verdade que não pode ser contestada. Que o brilho da nossa vida anuncie a Tua graça. É a nossa oração. Em Teu nome, Senhor Jesus. Amém.